Olá pessoal, como é que vai? Tudo bem? Então, nessa sequência de aulas, nessa sequência de vídeos que eu tenho feito em relação a esse aprendizado que eu vou ganhando aí com essas aulas online, com a utilização desses recursos tecnológicos, eu resolvi fazer esse vídeo para mostrar uma questão interessante em relação e importante em relação à utilização do OBS, que diz respeito ao seu consumo de memória. Vocês estão vendo aqui, né, a tela de consumo, né, utilizando o comando top para ver o consumo de CPU e de memória. Para quem usa o Windows, isso aqui é similar ao gerenciador de tarefas, né? Quando você abre lá o gerenciador de tarefas para verificar o consumo de processo de memória também. Nesse vídeo vocês não estão me vendo, né, ainda, mas por uma razão específica, eu vou explicar. Mas com relação a essa tela, eu gostaria que vocês observassem duas coisas. Tá? Primeiro é o consumo do Kazan, que é o software que eu estou utilizando para fazer a gravação desse vídeo. Eu não estou gravando pelo OBS, vou explicar o porquê. E o consumo do OBS, eu tenho um OBS aberto aqui, ele está consumindo aí algo em torno de 10 não, 14, 15%, né, de CPU. Bom, por que eu estou fazendo esse vídeo, na verdade? Na semana passada eu estava ministrando um curso e minha máquina simplesmente, meu notebook simplesmente desligou. Por minha sorte foi no final do curso, já estava praticamente me despedindo do pessoal. E minha máquina desligou, eu tentava ligar, ela desligava, eu tentava ligar, ela desligava, o tempo todo. E logo pensei, poxa, tive um problema sério de hardware aqui, perdi meu computador. Mas na verdade o que aconteceu foi que ele estava super aquecido. Mesmo em um ambiente interno com ar condicionado, bem refrigerado, ele estava bem aquecido. Eu não notei por conta do ar condicionado e tudo, mas depois quando eu peguei embaixo nele, eu vi realmente que ele estava bastante quente. E fui tentar identificar o que estava acontecendo, né? E aí, eu observei que o OBS, algumas relações específicas em relação ao consumo de memória do OBS. Então, observe o seguinte: aqui a gente tem um consumo mais ou menos de 14%, né, de CPU. E nesse caso aqui eu estou utilizando, na verdade não estou utilizando nenhum vídeo, eu vou explicar primeiro aqui. Então, vou utilizar minha câmera frontal do notebook, então vocês agora estão me vendo aí, né? Então, estou utilizando a câmera frontal. Então, só o fato de eu habilitar a câmera frontal, o que acontece com o OBS? Vai lá para beirando os 50%, né? Algo em torno de 50% de consumo de CPU. 53, 55, vamos ver se ele sobe mais. 54, fica em torno disso aí, 50, 55%. Eu vou iniciar o Droidcam, já falei em vídeo anterior sobre o Droidcam, e o que vai me permitir, né, utilizar a câmera do meu celular. E fazendo isso, o que acontece? Vou aumentar aqui o vídeo. Olha o que vai acontecer. Consumo. Olha, caiu lá para 18%, por aí, né? Então, algo em torno de 19 agora, algo em torno de 20%, né? Aproximadamente 20%. Então, observa que lá dos 50 a 55 já caiu para 20%. Então, a utilização de uma câmera auxiliar, no caso que eu estou utilizando o celular, já ajuda bastante com relação ao consumo de CPU. Agora, ao ativar o recurso do Windows Project, que permite a gente, quando a gente está fazendo ministrando algo, né, a gente compartilha, a gente pode ter a opção de compartilhar a tela ou compartilhar uma janela específica no nosso computador, né? E muitas vezes a gente faz isso utilizando o Windows Project para reproduzir, né, aquilo que a gente está acontecendo lá no nosso computador com a nossa imagem. Né? Então, observe questões interessantes aqui. Ó. Eu estou novamente ainda, né, utilizando a minha câmera do celular. E aí o que acontece? Olha, o OBS aqui, ele já subiu um pouquinho, né, usando o Windows Project. Foi para algo em torno de 30%, 34%, deixa eu ver se sobe mais. Não, já baixou, né? O máximo é 35%. Bom, só o fato de aumentar a tela, né, aumentar a resolução aí, olha, já aumentou bastante o consumo de CPU, mesmo utilizando o celular aqui do lado, tá? Então observa aí. Desconsidera o Kazan porque ele não faz parte do processo. Eu estou gravando esse vídeo e pelo Kazan para não consumir memória no OBS para mostrar o efeito que a escolha da câmera tem no OBS. Então aumentei a tela, olha o que aconteceu, né? Se eu reduzir a tela,
Opa. Cadê? Acho que é essa aqui, né? Essa aqui. Se eu reduzir a tela, o consumo do OBS já cai, né? 30 e pouco e tal. Então isso aqui já mostra pra gente que a resolução que a gente utiliza ela é muito importante, né? Como já era previsto, só que isso influencia também no Windows Project, né? Ele vai influenciar no consumo de memória, de CPU. Aí se eu voltar pra cá e escolher a minha câmera integrada, aí volta pra lá, ó, já subiu bastante, bem mais do que subiu anteriormente, né? Já estava beirando 70%, chegamos nos 70%, passamos nos 70%. Então ainda assim, claro, vai ter consumo alto, mas maior, superior do que haveria com a câmera auxiliar, né? Então ela já faz diferença. E especificamente no problema que eu mencionei de superaquecimento da minha máquina, ela tem a ver principalmente com esse recurso aqui, ó, do Static Recording, né? Então quando a gente faz a gravação, olha o que vai acontecer com o consumo de CPU. Ó, já passou de 100%, 200%. Tá? Então, nessa aula, por exemplo, nesse curso, a minha CPU ela estava aí, trabalhando a todo vapor, né? E aí, realmente esquentou muito ao ponto dele desligar. Tá? Infelizmente, com essa nova realidade aí, a gente tem que ter uma máquina cada vez mais potente e, bom, se a gente não utilizar a configuração correta do OBS, a gente corre sérios riscos de ter a máquina danificada ou algum problema por conta ocasionar algum problema por conta desse consumo alto de CPU. Eu vou parar aqui, porque eu não tenho interesse, né, na gravação. Então observa, só para fato de parar já caiu bastante, né? Já reduziu bastante. Aí se eu voltar novamente para a minha câmera do celular, do smartphone, de 70, vamos ver, já caiu para 35, né? Ele vai oscilar aí, pode chegar em torno de 50, que a gente já viu, né? Mas fica nisso aí, se reduzir a tela, isso porque a tela está pequena, né? Isso que a tela está pequena. Então se a gente aumentar um pouco mais aqui, ó, o que vai acontecer? Na verdade agora nem aumentou muito, né? Não sei qual razão, mas ele até manteve estável. Bom, aí eu vou fechar aqui e vou mostrar também a parte de configuração que você pode querer utilizar, né? Então você pode ir lá em configurações e em output, não é output, deixa eu ver, em vídeo. Em vídeo você pode escolher a resolução, né? Eu estou utilizando a resolução máxima suportada pela minha máquina, por quê? Porque se você tiver uma janela aberta na minha máquina, a janela ela pode, se no caso aqui eu reduzir, né, reduzir para 1280 720, por exemplo, parte da janela ela pode ser cortada, não apresentar, por exemplo, a parte inferior, ela certamente ela vai ser cortada. Então se você estiver apresentando algo que estiver na parte inferior de uma janela na tua máquina, ela não vai ser apresentada. Então isso aí acaba forçando a gente a utilizar uma resolução maior. E como forma auxiliar aqui, você ainda tem também a opção de alterar o bitrate, né? Diminuir o bitrate, por exemplo, isso quando está fazendo streaming, né? Para diminuir também o consumo aí. No recording você pode também diminuir o bitrate, a mesma coisa por áudio, né? Ele tem um outro recurso que infelizmente eu não posso utilizar na minha máquina, mas de repente você possa ter essa opção de utilizar a gravação utilizando um encoder específico de um hardware. Imagina que você tem uma placa dedicada na tua máquina, placa de vídeo dedicada, e aí você pode escolher o hardware para fazer toda essa questão do encoder, e aí certamente vai diminuir o consumo de CPU. Né? Eu tenho uma placa dedicada na minha máquina, mas eu infelizmente não posso utilizar porque não há suporte para o NVENC. A minha placa da Nvidia, ela não tem suporte para o NVENC, é uma placa muito atual e, enfim, Nvidia não trabalhou nela ainda, então não consigo utilizar. Então, por esse motivo, eu tenho que utilizar o software, né? Mesmo o X264, mas de repente você consiga utilizar o hardware aí. Quando eu tento fazer utilizar o hardware, o que acontece na minha máquina? Por exemplo, tentar uma gravação aqui, lá.
Eu não consigo fazer porque não suporta o NVENC, tá? Então, beleza, deixa eu mudar aqui para me despedir, esse alerta aí que eu queria dar, tá? Para quem estiver aí ministrando aulas utilizando o OBS também, beleza? Então, valeu pessoal, até mais.